Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Olá pessoal, começa agora mais um GorpaCast da Editoria de Política. Eu sou Mayara Maier e hoje teremos uma novidade. Passaremos um rádio jornal produzido no dia 15 de outubro por mim, pela Dayara e pelo Lucas. Consumidores devem ficar atentos para os gastos de fim de ano. Campanhas de prevenção da trombose, câncer de mama e de útero marcam o mês de outubro. Paraná segue sem vencer no Campeonato Brasileiro e continua na lanterna. Hoje é dia 15 de outubro de 2018, eu sou Lucas Hertz e estes são alguns dos destaques do Gorpa News que está começando. Com a chegada das festas de fim de ano, além da alegria dos comerciantes, chegam também as compras por impulso que pesam no bolso do consumidor. Por isso é importante conter a empolgação das super ofertas. O Procon dá algumas dicas para quem vai sair em busca de presentes. Fique atento para que seu ano novo não comece cheio de dívidas. Antes de iniciar as compras, use o bom senso. Evite comprar por impulso e não esqueça que em janeiro tem IPVA, IPTU, material e matrícula escolar, além das despesas comuns do dia a dia. É interessante fazer uma boa pesquisa de preços e comprar com antecedência. Assim, você evita a correria das lojas e os tradicionais aumentos de preços. Ao escolher os presentes, prefiro o pagamento à vista. Se a compra a prazo se tornar a única opção, fique atento às taxas de juros, número de parcelas e ao custo efetivo total da operação. No ato da entrega, só assine o documento de recebimento do produto após examinar o estado da mercadoria. Havendo irregularidades, estas devem ser relacionadas no próprio documento, justificando assim o não recebimento. E você sabe como funciona o Procon? O coordenador de Guarapuava, Paulo Lima, explica. O atendimento, que é a porta de entrada do Procon, vem os consumidores com sua reclamação, com a sua dúvida. O pessoal do atendimento faz esse contato inicialmente por telefone. Não sendo possível a resolução, a gente tem um procedimento que se chama CIP, que é uma carta de investigação preliminar, que a gente manda para o fornecedor e dá 15 dias para ele resolver. Aí, não sendo resolvido, o consumidor retorna e instaura-se o processo. Às vezes, posterior a esse processo, ao trâmite do processo, é resolvido na audiência. Mas a resolutividade, já entrou, veio aqui, então é em média 90%. O coordenador ainda fala qual é o período de maior procura pelos serviços do Procon. O que mais dá é em épocas em datas comemorativas, onde existe muito a questão dos produtos com defeito, a questão de troca, que não é previsto no código, é uma liberalidade do lojista em trocar, porque cor, tamanho e numeração não é defeito, então o lojista não é obrigado. E ele faz isso, claro, porque a intenção dele é vender. E se ele falar não troca, imaginou, ele vai deixar, porque a pessoa não vai comprar um presente se às vezes não puder trocar, na questão principalmente de tamanho, porque cor não é motivo, mas tamanho geralmente tem que trocar, mas nesses períodos aumenta bastante. Quase 60 mil pessoas idosas ou com deficiência podem ficar sem receber o benefício de prestação continuada, o BPC, a partir de janeiro do ano que vem. São beneficiários que ainda não estão inscritos ou que não atualizaram os dados no Cadastro Único para programas sociais nos últimos 4 anos. O prazo final para evitar que o benefício seja bloqueado ou suspenso encerra no dia 31 de dezembro deste ano. Para atualizar o cadastro, é preciso comparecer a um Centro de Referência de Assistência Social, o CREAS, do Estado. Os documentos necessários são o CPF e o título de eleitor. Para os indígenas, o registro administrativo de nascimento também serve como documentação. A regularização do cadastro permite o acesso a outros programas socioassistenciais, como Família Paranense, Luz Fraterna e Tarifa Social. Quando o cadastro único deixa de ser atualizado em um período de 5 anos, é excluído. E agora na economia. A moeda norte-americana subiu 0,45%, vendida a R$ 3,77. Na quinta-feira, a última sessão antes do feriado, o dólar fechou em alta, depois de oscilar pela manhã com a piora do cenário externo. Mas o atual cenário político impediu uma maior desvalorização da moeda brasileira.
O mercado continua sendo afetado pelos desdobramentos da campanha eleitoral para a presidência da República. Resultados de pesquisas, notícias sobre os candidatos e boatos deixam o mercado financeiro agitado, favorecendo a especulação na bolsa de valores e no câmbio. No próximo bloco, vamos falar sobre as campanhas de prevenção da trombose, câncer de mama e de útero. Voltamos já já. Outubro começou e com ele as campanhas de conscientização da importância da prevenção dos cânceres de mama e de colo de útero. Para falar sobre esse assunto, chamamos a repórter Mayara Maier. Olá, Lucas e ouvintes do Gorpa News. O mês de outubro é dedicado às campanhas mundiais de luta contra o câncer em mulheres, sobretudo de mamas. Em Guarapuava não é diferente. A cidade tem uma programação especial ao longo de todo o mês, que está disponível no site da prefeitura. Entre as ações estão oficinas que estimulam o corte de cabelo para doação para mulheres em tratamento do câncer. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos com a doutora mastologista Juliana Oyama. Doutora, a partir de que idade as mulheres têm que fazer o exame de mama? Toda mulher, a partir da menarca, que é da menstruação, a gente orienta a fazer o autoexame da palpação. Então, fazer a palpação logo depois do período menstrual para ver se nota alguma alteração nas mamas. É difícil ter câncer de mama em paciente jovem, mas existem tumores benignos que já aparecem em pacientes bem tenra idade, com 15, 16, 20 anos. O câncer mesmo, a incidência é maior a partir dos 40 anos de idade. Aí sim a gente começa até a orientar a fazer exames de imagem, daí mamografia anual, para fazer o diagnóstico do câncer de mama. De que maneira a mulher pode perceber que está com o câncer? A gente recomenda todas as mulheres a se conhecer e fazer o autoexame todo mês. Se notar alguma alteração, fica na dúvida, porque ninguém melhor do que a gente para se conhecer, procura o médico para ver se aquilo é normal, de fato é normal, ou precisa ser feito algum exame de imagem. Quais são os fatores de riscos que podem desencadear o câncer? Um deles é o histórico familiar, principalmente parentes de primeiro grau, que seria mãe, irmãs ou filhas com câncer de mama, pré-menopausa, então antes dos 50 anos de idade. Pacientes que menstruaram muito cedo e pararam de menstruar muito tarde é um fator de risco. Fumantes, o sobrepeso, a obesidade, as dietas ricas em gordura e algumas patologias mamárias que são benignas, mas são marcadores de tumor, também aumentam o risco para câncer de mama. Além da luta contra o câncer de mama e de útero, o outubro também é marcado pelas campanhas de conscientização e combate à trombose. O objetivo é alertar sobre os riscos e formas de prevenção. E sobre esse assunto, nossa repórter conversou com o biomédico André Luiz Snack. A trombose é a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias, localizadas na parte inferior do corpo, geralmente nas pernas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. Doutor, quais são os hábitos do brasileiro que podem causar trombose? Eu acho que um hábito que pode correlacionar bastante com o surgimento de uma trombose, principalmente trombose arterial, é o hábito alimentar do indivíduo, né? Muitas vezes um hábito alimentar que tem uma carga de gordura aumentada, muitas vezes hábitos de uso de cigarros, muitas vezes uso de certas substâncias aí que aumentam a chance do ateroma, que é aquela placa que forma na artéria e que posteriormente, associada muitas vezes com alguns outros fatores, como pressão alta, pode favorecer a formação de um trombo. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, mulheres que usam anticoncepcionais têm um risco de 4 a 6 vezes maior de desenvolver tromboembolismo venoso em um ano do que as mulheres que não usam contraceptivos hormonais. Doutor, por que o anticoncepcional é considerado um agravante da doença? Então, o anticoncepcional ele tem geralmente uma ação sobre a cascata de coagulação e essa ação geralmente ocorre diretamente relacionada com os hormônios. Então, nós temos vários tipos de anticoncepcionais
E esses vários tipos de anticoncepcionais têm cargas diferentes de hormônio. Quanto maior for a carga de hormônio, maior vai ser a atuação sobre a cascata. Então, o que acontece? Nós temos um processo, ele é um processo bem complexo que acontece dentro do nosso organismo. Então, quando surge uma trombose, nós temos a conversão do fibrinogênio, que é uma proteína solúvel, em uma fibrina, que é insolúvel. E esse processo tem várias influências. Então, existe uma cascata de coagulação que envolve várias proteínas. E conforme a carga hormonal recebida pelo anticoncepcional, nós aceleramos esse processo. Então, as mulheres que fazem o uso de anticoncepcional, dependendo do tipo, ela sim pode ter esse aumento. Então, geralmente ela precisa passar por uma avaliação médica e o médico vai indicar geralmente o anticoncepcional ideal para o caso dela. E caso haja a ocorrência da trombose, ela deve procurar um cirurgião vascular, ele vai fazer uma avaliação, muitas vezes, se necessário, intervir, né, de forma, com medicação específica, ela vai retirar o anticoncepcional. Então, existe sempre essa possibilidade, não podemos descartar essa situação. E como a trombose pode ser prevenida? Então, a prevenção da trombose, ela vai depender muito de cada paciente, né? Nós temos vários tipos de trombose. Então, para cada tipo de trombose, a gente pode prevenir de modos diferentes. No caso do paciente que tem muitas vezes uma má circulação, tem uma alteração a nível de membro inferior, ele pode muitas vezes efetuar o uso de meias de compressão, pode muitas vezes realizar alguns processos cirúrgicos que vão normalizar a circulação. Claro que também ele precisa seguir uma recomendação médica, desde o hábito alimentar, o repouso, né, para que esse sangue volte a circular. Uma das principais causas de trombose venosa é a má circulação, né, onde o sangue ele se acumula muitas vezes de forma anormal, ele tem uma lentidão no retorno, ao sistema cardíaco, no caso do coração e pulmão, né? E isso pode gerar trombose. Isso quando a gente fala de trombose venosa. Nós também podemos prevenir trombose arterial, né? Mudando o hábito alimentar, mudando o hábito, né, corriqueiro do dia a dia, evitar estresse, não fazer o uso de cigarros, bebida alcoólica, que tudo isso é um consequente que vai gerar lá a formação de um trombo, né, de um ateroma, que é a principal consequência. Claro que a gente está falando isso de modo generalizado, a gente está falando de forma simplória, a gente não tá se aprofundando em casos isolados, mas o mais comum seria isso. A nível de trombose venosa, seria a normalização do processo circulatório, ou seja, fazer com que o sangue retorne rapidamente ao coração, não se acumule, né? E no caso das arteriais, principalmente evitar a formação do ateroma. No próximo bloco vamos falar do esporte paranaense. Não saia daí que logo voltamos. Estamos de volta e agora para falar de esporte. O CAD se despediu da chave ouro do Campeonato Paranaense de Futsal no último sábado. O time de Guarapuava perdeu para o Matelândia por 4-1, jogando em casa no ginásio municipal Joaquim Prestes. O Clube Atlético Deportivo somou sua 21ª derrota no campeonato e permaneceu em último lugar na tabela, encerrando a temporada de 2018. O Atlético Paranaense pode ser punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por infringir uma regra da Confederação Brasileira de Futebol. O Furacão foi denunciado por ter distribuído camisetas amarelas com a frase "Vamos todos juntos por amor ao Brasil", um dia antes das eleições do primeiro turno. Os jogadores do clube entraram vestindo as camisetas no jogo contra o América Mineiro na Arena da Baixada. Pelas regras do campeonato, qualquer ação feita no gramado deve ser notificada à CBF com 48 horas de antecedência. Segundo a denúncia, o Atlético não tinha autorização. O presidente do clube, Mário Celso Petraglia, afirmou que a ação se trata de um ato político e não partidário. E agora vamos com as notícias dos times do Paraná com a nossa repórter Dayara Souza. Olá, Dayara, como foi a rodada do final de semana para os times paranaenses? Olá, Lucas. Olá, ouvintes do Guarpa News. O final de semana foi animado para o Atlético Paranaense e para o Londrina. Já o Paraná amargou sua 28ª derrota e permaneceu na lanterna do Brasileirão. O time comandado pelo técnico Claudinei Oliveira tem a pior campanha do campeonato e está a 15 pontos do Vitória, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Falando do Atlético, o tricolor paranaense goleou o Sport na Arena da Baixada. O Furacão venceu por 4-0 e ocupa a 8ª colocação com 39 pontos.
Na Série B, o Londrina venceu mais uma em casa. O Tubarão derrotou o São Bento por 2-1 e está agora a 6 pontos do G4, que garante a vaga na Série A de 2019. Já o Coritiba empatou com o Figueirense jogando fora de casa. O resultado de 2-2 deixou o time com 44 pontos e em 9º lugar. Natal dos Anjos já está sendo preparado em Guarapuava. A festa, que já é tradicional, reúne no mês de dezembro mais de 3.000 crianças das escolas municipais. O coral infantil é o maior do Brasil e apresentará canções natalinas. O evento ocorre no Parque do Lago em comemoração ao Natal e ao aniversário da cidade no dia 9 de dezembro. Essas foram as notícias do Guarpa News de hoje. Ficamos por aqui e até a próxima. Esse é um rádio jornal produzido pelos alunos do 2º ano de jornalismo na disciplina de Rádio Jornal Laboratório. Apresentação, entrevista e edição Nayara Souza, Lucas Hertz e Maiara Maier. Apoio técnico Fábio Forne e Rua Soares. Supervisão, professor Gilson Bosqueiro.